Senhoras, senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do 6º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Para aqueles que não estavam presentes ontem, meu nome é Adalgisa Pires e eu vou acompanhá-los durante o dia de hoje apresentando a nossa programação. Então sejam todos bem-vindos. Em nome do Núcleo Ciência pela Infância, nós agradecemos a todos por estarem aqui, participando deste evento e assim contribuindo para construirmos uma sociedade melhor para as nossas crianças. Agradecemos também a todos que nos acompanham online através do webalvivo.com.br/simpósio. A realização deste grande encontro conta com apoios muito importantes. Muito obrigada ao Governo do Estado de Pernambuco, à equipe do programa Mãe Coruja Pernambucana, a Danone Early Life Nutrition e também a Rádio CBN Recife, que desde ontem tem acompanhado a nossa programação. Bom, agora sim, senhoras e senhores, as pessoas que ainda estão se dirigindo às mesas, por favor, tomem seus lugares, porque nós teremos o nosso primeiro painel com o seguinte tema: Advocacy para a Primeira Infância. Convido então ao palco para moderar este painel Roberta Rivelino, gerente de comunicação da Fundação Maria Cecília. E convido ainda os palestrantes Leandro Machado, da Causa, e Isabela Henriques, do Instituto Alana. Com a palavra, a nossa moderadora Roberta Rivelino. Antes de começar, eu queria chamar um dos filmes curtos que eu falei ontem, que a gente vai disponibilizar 80 novas pílulas, como a gente está chamando, do começo da vida até final de março. Eu trouxe uma para começar a inspirar a nossa manhã. E ouso dizer que ela é uma ferramenta de advocacy. Capital humano são várias coisas. Uma parte muito importante de capital humano é saúde. Então, se eu não tenho saúde para trabalhar, eu posso ser um gênio e posso ser muito esforçado, que eu simplesmente não terei como transformar toda a minha inteligência, todo o meu esforço em produto. Então, saúde é uma coisa muito importante. Um outro fator que determina capital humano é conhecimento cognitivo. Linguagem é um componente importante disso. Conhecimento matemático é um outro componente disso, conhecimento de história, geografia, etc, etc. O terceiro componente são habilidades, são competências não cognitivas, ou também que algumas pessoas chamam de competências socioemocionais. Então essas são coisas como, por exemplo, motivação que a pessoa tem, persistência, paciência, até mesmo aversão a risco. Não ser muito averso ao risco, ou não ser muito amante ao risco também. Quer dizer, são coisas que afetam o sucesso que a pessoa vai ter. Much of the economic growth of a society depends on the skills, the capabilities, the capacities of the people in that society. The fact that you develop skills early in life means that you are able to... Você será capaz de participar de forma melhor em todas as outras atividades do ciclo de vida. Então, as crianças que interagem, que são motivadas, inteligentes, se elas se empenham na escola, elas se beneficiam. Elas vão se beneficiar de todas as oportunidades ao longo da vida. E quando se tornarem adultas, podem ser crianças produtivas, cidadãos produtivos. Mesmo antes de se tornarem adultos, não vão perder tempo em atividades que não são produtivas, eles vão se concentrar nas escolas. The more you study, how does human capital develop? How are you going to break the poverty cycle of the populations? We use very interesting concepts that were taught to us, to our parents and so on, to our grandparents and those
older ones, they're wiser. These are concepts that you should educate the character of the person. If the family structure is very important for someone, not just cognitive characteristics like intelligence, how intelligent a person is, but especially what the person does with that intelligence that was given, that intelligence that he or she was born with. The character of someone in terms of honesty, work ethic, in terms of will, perseverance, desire, all these factors are very important. These are not just important aspects because they're morally good, but these aspects are important because they change your Dão lives. uma possibilidade de sucesso econômico muito maior. Capital humano é tudo aquilo que está embutido na pessoa. É toda a sequência de experiências que a pessoa vai ter. O que é o capital humano? Eu, você, ela. Entendeu? Porque é a história de tudo, de todas as experiências que a gente presenciou. Então, por exemplo, pessoas que terão uma infância onde toda a capacidade genética dela é explorada, ela vai ter capacidades que podem surpreender os próprios pais e o resto da humanidade também. Porque tudo. Capital humano é a pessoa em si. Bom, a gente está aqui hoje de manhã, abrindo esse painel com a Isa e o Leandro. Isabela do Alana, super parceira no começo da vida, grande parceiro da Fundação no começo da vida, né? Temos usado a nossa ferramenta para muitas ações de advocacy. Ela vai contar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. O Leandro, tivemos juntos recentemente num evento nos Estados Unidos que só falava sobre comunicação de causas, ComNet, Communication Network. E lá discutiu-se muito sobre o papel do advocacy na transformação, né? E o que é o advocacy, né? Eu acho que existem várias interpretações para o que é o advocacy. Então, os nossos palestrantes aqui hoje vão falar um pouco disso, contextualizar o que é esse advocacy, lobby, articulação, né? Onde ele cabe e qual é o papel poderoso que ele tem. Uma estratégia de advocacy feita, bem feita, né? Ela é muito poderosa na transformação de uma lei, ou de um comportamento, ou de uma percepção, de um olhar, né? E ela é não só uma relação de um para um, mas este evento hoje é uma grande ação de advocacy, né? A gente às vezes pensa que o advocacy acontece só através do relacionamento meu com ela, né? Mas, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas que, somadas com outras coisas que eles vão falar, que não vou dar o spoiler aqui das apresentações, fazem com que a gente faça transformações poderosas. Então, vou apresentar os nossos palestrantes. Então, a gente vai começar com o Leandro. Leandro Machado, cientista político pela UNB, especializado em comunicação internacional pela Syracuse Aberge, fundador da CAUS, primeira consultoria especializada em advocacy no país. É um dos fundadores da RAPS e membro do júri internacional do Global Teachers Prize, considerado o Prêmio Nobel da Educação. Em 2015, ele foi reconhecido como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. E a Isabela Henriques, Instituto Alana, advogada e mestre em Direito de Relações Sociais, Direitos de Divisões e Coletivos pela PUC de São Paulo, diretora de Advocacy do Instituto Alana, onde atua também como coordenadora geral do projeto Prioridade Absoluta. Hoje o nosso evento leva esse nome, que tem a missão de promover a efetivação dos direitos da criança no país, dando conhecimento, principalmente no artigo 227 da Constituição Federal. Então, bem-vindos. Leandro, passo a palavra a você. A bola está contigo. Se você quiser usar ali está o apontador, se quiser falar daí, onde você preferir. Bom dia, gente. A minha ideia hoje aqui, até para dialogar um pouquinho com o que a Isabela logo vai trazer para vocês, que é um case mais concreto, é tentar dar uma ideia, alinhar um pouquinho o que é advocacy, muito rapidamente,
e como que a gente pode construir nas nossas organizações, ou principalmente coletivamente, uma estratégia de advocacy. Então, vou passar por um passo a passo, também trago um case para ilustrar um pouco melhor, mas a Isabela vai trazer um case aqui do Brasil mais concreto para a gente. Então, quando a gente fala em advocacy, o que vem na cabeça de cada um de vocês? Geralmente vem alguma coisa relacionada a lobby, ou a pressão, ou a direitos, ou a manifestação, alguma coisa assim. Em alguns casos, até a corrupção. E é para tentar esclarecer um pouquinho. Eu sou cientista político, como a Roberta acabou de falar, de formação. Então, tentei pegar uma coisa um pouquinho mais técnica para a gente conversar em cima delas. Lobby. Lobby geralmente é mais específico. Lobby, a gente fala que é um interesse específico defendido por uma organização junto diretamente ao tomador de decisão. Então, sua organização, que tem aquele interesse muito particular, vai lá e tenta convencer o legislador a tomar uma decisão assim ou assado. Então, a fábrica de rolamentos, que tem um imposto de importação muito alto, vai lá junto com a sua associação tentar baixar aquele imposto de importação daquele rolamento. Isso é muito específico, não vai mobilizar toda a sociedade. Então, são os esforços de pressão sobre um legislador ou um ator político para se alterar ou não uma legislação. O público é específico, são os legisladores, o foco mais específico ainda, e as ferramentas são variadas, envio de papers, reuniões, etc. Do outro lado, você tem relações públicas, ou PR também, como quem fala inglês gosta de falar, mas, enfim, RP, relações públicas. Geralmente do lado mais empresarial. Então, lobby, eu tenho aqui mais do lado político, legal. O RP, a ARP, é aqui mais do lado comercial. Então, são os esforços de uma empresa, de uma organização, em capturar o coração dos seus clientes, ou dos seus consumidores. E no meio disso, eu tenho o advocacy, que são esforços coordenados de conscientização, engajamento e mobilização de vários atores da sociedade, de vários grupos da sociedade, para que eles advoguem, para que eles se mobilizem sobre uma questão de interesse público. Então, são vários grupos, todos pressionando o legislador. Então, muito mais amplos, são temas mais amplos, como, por exemplo, a primeira infância. Imaginem o tanto de organizações, o tanto de pessoas interessadas nesse tema, ao contrário lá do rolamento específico. Então, é a melhor ferramenta para essas questões mais amplas, que exigem conscientização, engajamento e mobilização de diversos atores, para que eles mobilizem o poder público a tomar aquela decisão, é o advocacy. Em suma, é o processo organizado e planejado de informar e influenciar, isso é muito importante, são as duas coisas, tomadores de decisão por meio de outros atores, tantos da sociedade, para que tenha uma mudança legal. Mas como que a gente organiza e planeja esse tanto de coisa? Tem uma metodologia, não é uma metodologia nova nem inovadora, vários outros grupos e estudiosos nos Estados Unidos, em democracia mais consolidada, já organizaram como você fazer uma estratégia de advocacy, mas essa foi o que a gente trouxe para cá e tem aplicado na causa. Então, a primeira questão é, e não precisa copiar rápido isso aqui, porque eu vou repassar esses pontos já com um case específico dos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto é identifique um tema. Às vezes a gente quer sair atirando para todos os lados, mas é importante ter um tema que já seja alguma coisa que você está fazendo, alguma coisa que a sua organização já se dedica e que, obviamente, seja relevante para mais de um público, de preferência para vários públicos, como é o caso da primeira infância aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Dentro desse tema, defina 3, mas no máximo 5 objetivos, muito claros. O que eu quero dentro daquele tema? Geralmente, em advocacy, você tem um objetivo, pelo menos, de conscientização sobre o tema, porque são temas amplos, você precisa conscientizar boa parte dos seus stakeholders, e outro objetivo de mudança legal. Então,
poucos objetivos mais claros, que ajudem a cumprir aquilo que você se propôs no tema. A partir disso, é que a gente identifica quem são os tomadores de decisão, quem são os stakeholders que eu quero influenciar. É muito comum a gente ter um tema que a gente quer fazer advocacy, às vezes vários temas, e a gente já vai falando com o tomador de decisão. Já marca uma passagem para Brasília para ir lá falar com o deputado, que aquele deputado gosta disso ou gosta daquilo, a gente nem sabe se ele é o melhor stakeholder a ser mobilizado naquele momento. Então, primeiro o tema, depois os objetivos, depois os tomadores de decisão. Outro ponto muito importante é quais são os interesses dos tomadores de decisão. Outro equívoco muito comum, a gente chegar para o tomador de decisão com a nossa agenda completa, 5 pontos, e querer que ele faça tudo. Mas qual que é a pauta dele? Se ele é um deputado, por exemplo, ele foi eleito por uma população que tem determinados interesses, determinados grupos da sociedade o apoiaram, então ele também tem os interesses legítimos que ele defende. Então, a gente precisa entender quais são esses interesses e trabalhar com isso. Saiba quem são seus opositores. Mesmo nas questões mais relevantes, mais fundamentais, como é o caso da primeira infância, há de haver opositores com relação à sua estratégia de advocacy. Não especificamente a causa, mas quando a gente fala de alocação de recursos, por exemplo, a gente sabe que os recursos são limitados. Se eu tirar o recurso de um lado, aliás, se eu quiser colocar o recurso de um lado, eu vou ter que tirar de outro. Ali vai haver oposição. Então, mesmo em um tema, vamos dizer assim, de consenso na sociedade, dependendo da estratégia que você coloca em campo, você vai ter opositores. É importante saber isso de antemão quando você está se planejando. Avalie quais são os ativos e as necessidades de dentro da sua própria organização, daquele grupo. E aí ativos são ativos desde mais tangíveis, como dinheiro, recursos, pessoas disponíveis, como expertise naquele assunto também. Também é um ativo. E avalie as suas necessidades. O que você não tem? Não tem expertise em fazer advocacy, não tem expertise no tema, ou não tem recursos? Você olha para as suas necessidades para você saber, então, no próximo passo, quem são os seus parceiros. E os seus parceiros ideais, obviamente, são aqueles que trazem aqueles recursos que você não tem para a sua estratégia de advocacy. Ou traz expertise, ou traz recursos financeiros, ou traz recursos humanos. E é muito importante a gente saber com quem que a gente vai caminhar. Por fim, uma vez que você já passou pelo planejamento todo, quais são as suas metas intermediárias? Seu objetivo vai estar lá, maior. Conscientizar determinados grupos da população sobre a importância da primeira infância, passar o marco legal da primeira infância, que já foi passado, aí numa bela estratégia de longo prazo de vocês, mas tem metas intermediárias, fazer audiências públicas, lançar campanhas, lançar filmes, fazer seminários. Então, é preciso detalhar muito bem essas metas e os indicadores, para saber que a gente está no caminho certo. Por fim, mas não menos importante, cria uma mensagem engajadora, realmente engajadora. Precisa ser positiva, focada no resultado, precisa ter uma mensagem central muito forte, que possa ser compartilhada pelas várias organizações que vão estar trabalhando no advocacy. Lembra que a advocacy sempre é em conjunto, não dá para fazer advocacy sozinho. Então, ter uma mensagem muito forte é muito importante, porque ela vai se espraiar aí pelas redes desses apoiadores, e isso é muito importante, porque vai chegar lá no legislador da mesma forma, com a mesma força. Então, é preciso criar e é preciso definir muito bem quem são os porta-vozes. Por fim, criar indicadores para mostrar que a sua estratégia está efetivamente caminhando para o lado certo. Passei com um pouquinho mais de rapidez aí para a gente ver um caso concreto de uma estratégia de advocacy que começou lá em 2005, nos Estados Unidos, para tentar acabar com a pena de morte, para tentar abolir a pena de morte nos Estados Unidos.
Como vocês sabem, a legislação dos Estados Unidos, para esse caso, é decidida no nível estadual. Então, essa The Atlantic Philanthropics, que é uma fundação de um milionário americano, decidiu em 2005 que ia criar uma estratégia nacional de advocacy para tentar abolir a pena de morte nos Estados Unidos. Então, qual que era o tema que eles definiram? O tema era acabar o fim da pena de morte nos Estados Unidos. Definido esse tema, quais eram os objetivos dele? Gente, tudo isso está num paper aí da revista da Universidade de Stanford Innovation Review, desse ano. Tem esse case lá em inglês para quem quiser, é público, é aberto, para quem quiser fazer o download. O tema era o fim da pena de morte nos Estados Unidos. Quais eram os objetivos? Muito claro, 3 objetivos. Mudar o discurso público sobre o assunto, sobre pena de morte nos Estados Unidos. 2, fazer os estados revogarem as leis prevendo a pena capital. De novo, tem lá X estados que ainda têm pena capital. E 3, conseguir uma decisão contrária à pena de morte na Suprema Corte dos Estados Unidos, que, pelo que o paper diz, muito embora não tenha efeito vinculante, seria uma boa vitória e ajudaria no convencimento dos legisladores. Então, aí, muito brevemente, só para dar o exemplo para vocês, quem eram os tomadores de decisão segundo aqueles objetivos? Obviamente, os governadores, com muito poder, mas os senadores e representantes estaduais e, por fim, a própria Suprema Corte. Quais eram os interesses, de novo, muito brevemente, dos tomadores de decisão? Obviamente, representar a população. O sistema americano de votação distrital põe os representantes muito próximo dos seus representados, então eles têm isso muito claro. Obviamente, voto, manutenção de poder, todo cara que está lá quer se reeleger. E alinhamento à Constituição dos Estados Unidos, tem uma cultura de apreço pela Carta Magna deles muito importante. Quem eram os opositores dessa estratégia? Obviamente, uma parcela da população mais conservadora, a favor da pena capital, organizada em grupos, aí está a população, mas obviamente ela vem organizada. Membros dos governos estaduais mais conservadores, representantes, portanto, dessa parcela da população, e, obviamente, alguns segmentos da mídia também aliados a esse pensamento. O que eles tinham como algumas ideias de ativos e necessidades que eles tinham? Eles já produziam alguns artigos, alguns papers interessantes, então eles já tinham algum conhecimento sobre isso, e, principalmente, tinham recursos disponíveis, recursos financeiros, inclusive, e principalmente, para fomentar a mobilização local, ou seja, para fomentar várias outras organizações que ou já estavam fazendo ou que eles mesmos fomentavam o nascimento dessas organizações para defender o fim da pena de morte. E aí diversos parceiros, ONGs nacionais dos Estados Unidos, ONG mais locais de base, a comunidade religiosa, a parcela basicamente grande parcela da comunidade religiosa das religiões dos Estados Unidos eram declaradamente contra a pena de morte, e os legisladores, obviamente, mais fáceis, que eram aqueles que já tinham se posicionado alguma vez contra. Quais eram as metas dele? A meta fim, obviamente, abolir a pena de morte nos Estados Unidos até o ano de 2025. E as metas intermediárias, aumentar o percentual de cidadãos que preferiam a prisão perpétua à pena de morte, isso em pesquisas de opinião, era um indicador, reduzir o número de sentenças à morte no país e aumentar o número de estados que proíbem a pena de morte nos Estados Unidos. Qual era a mensagem central de toda a estratégia? Os padrões de decência norte-americanos evoluíram e a pena de morte não é mais aceitável na sociedade americana. E esse termo padrões de decência vem da Constituição americana, da 8ª emenda, então é uma questão que eles conhecem bem, que define o que é uma pena cruel ou uma pena inútil ou incomum. Então, a mensagem central deles era essa. Quais eram as mensagens
as submensagens. É uma solução muito cara para o Estado, então, aí você tem vários números mostrando o quanto era caro condenar alguém à morte. As falhas ocorrem frequentemente e levam pessoas inocentes à morte. A incidência da pena capital ocorre principalmente em negros e pobres, vítimas, então, de uma questão racial e econômica nos Estados Unidos. E, por fim, a pena de morte não resulta na incidência de crimes. Então, você tinha uma mensagem-chave central e 4 submensagens que ancoravam essa mensagem central, mas que para determinados públicos eram muito importantes. Indicadores de resultado, aí então, para a gente chegar no final, eu vou mostrar um vídeo que foi feito por uma dessas organizações que estavam debaixo do grande guarda-chuva da Atlantic Philanthropies e que entrega justamente uma dessas mensagens, vocês vão ver. Mas, enfim, os indicadores e resultados, número de sentenças, 2016 até agora tem o menor número de penas de morte nos Estados Unidos em 25 anos. 6 estados aboliram completamente a pena de morte entre 2007 e 2014 e fizeram uma pesquisa nacional agora em 2016 e foi a primeira vez que os cidadãos americanos preferiram prisão perpétua à pena de morte quando perguntados em pesquisa. Então, para dar uma ideia para vocês de como, a partir de um tema muito concreto, de objetivos muito claros e de um planejamento coordenado e integrado, a gente consegue mobilizar diversas organizações, como essa que vocês vão ver no vídeo agora, para que elas fiquem propagando a mensagem e os legisladores, então, tomem a ação que a gente quer que eles tomem. Vocês podem colocar o vídeo para finalizar, por favor? I don't think life should be in somebody's hands and the government. Que pode acabar com isso. Meu nome é Ray Krohn, eu sou diretor de comunicações também com testemunhas da inocência. Em 92 eu fui preso pelo assassinato de uma garçonete na cidade de Phoenix. Foi condenado pelas marcas de homicidas, enviado ao corredor da morte e finalmente em 2002 nós tínhamos evidência de DNA que era de outro homem. Eu fui liberado e ele foi preso pelo assassinato que eu passei mais de 10 anos na prisão. Muitas vezes eu apoiava a pena de morte. Eu dizia, matem a todos, mas de onde eu venho era algo aceitável, porque é algo que estava na notícia, na televisão, não afetava as nossas vidas. Eu era uma daqueles que eram vistos como monstros, que as pessoas liam a respeito no jornal, ouviam na televisão. É uma pessoa que foi sentenciada à morte, é um monstro, é um assassino. Não sabíamos que eu ia sair, que eu ia ser liberado. Não era apenas eu, era a minha família também. Não sabíamos como ia terminar. Nós queremos ser provados inocentes. A testemunha de inocência dedicada à abolição da pena de morte através das convicções equivocadas, onde são exonerados e as testemunhas e contam suas histórias para o governo. Nós nos demos conta que o sistema erra às vezes e não podemos ter uma pena que não é reversível. Existem tantos momentos emocionantes quando você fala com o público. Eu estava numa palestra na Faculdade de Direito e após a palestra alguém me abordou e disse, você não lembra de mim, mas você falou na minha escola de ensino médio e foi por sua causa que eu fui para a Faculdade de Direito para que eu quero ser um advogado de defesa para que eu possa defender pessoas como você. Antes de Ray ser preso e condenado à morte, eu nunca realmente tinha pensado sobre a pena à morte, não ligava, não me importava se existia ou não fazia a mínima diferença. Mas desde que eu pude ver o que pode acontecer e quão perto uma tragédia pode acontecer, com o sistema jurídico do jeito que está, eu com certeza sou contra a pena de morte. E a possibilidade de erros que podem ser cometidos, nós tivemos sorte de ter o apoio da Atlantic Philanthropies. Os fundos nos ajudaram a continuar a luta, a capacidade de falar e trazer a conscientização da população. E é lógico a mudança na legislação, que com certeza ajudou na abolição da pena de morte em estados como Nova Jersey, New Mexico, Novo México e Illinois. A pena da morte tem que ser abolida. É tirar uma vida.
não deixa margem de erros, mas nós erramos, então não deveria haver uma punição que você não pode reverter depois. Desculpe, fiz um erro, estamos errados, porque o nosso sistema legal é humano, erram, todos erram. A execução de uma pessoa inocente provavelmente já aconteceu e vai continuar a acontecer até que eliminemos a pena de morte. Para finalizar, então, gente, vocês viram que ele entrega nesse vídeo uma duas daquelas submensagens. Então, isso é muito importante, ou seja, ele é mais uma organização que está lá na ponta, se articulando em alguns estados, a nível estadual, a nível local, mas que está em uma rede. E a advocacy é muito importante, essa rede, a formação dessa rede. Ainda que tenha uma organização coordenadora ou algumas organizações coordenadoras, mas essa atuação em rede, para você fazer com que a mensagem central chegue à sua audiência da forma como essa aqui chegou, é muito, muito importante. Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, uma visão de que tem método para fazer advocacy, o processo é longo, é complexo, mas dá para fazer, e dá para fazer principalmente se for em rede, se for bem planejado, bem organizado e tiver uma mensagem e um tema poderoso, como é o de vocês, eu tenho certeza. Tá certo? Obrigado.